Olá, meus prezados ouvintes, queridos amigos que nos ouve, que nos acompanha nesse canal. Gostaria de dizer para você que existe alguém que está muito além do sol, mas ele está presente aqui entre nós. Ele ama a minha e a tua família. E preocupado com isso, a Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João 3, versículo 16. Esse mundo estava perdido, não tinha saída. Esse mundo se encontrava em meio à escuridão, dominado pelo inimigo. A humanidade estava realmente vivendo na escravidão, escravizados, longe de Deus, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E Ele enviou o maior presente que a humanidade já poderia ter recebido, a maior riqueza que os céus têm, Jesus Cristo. O único meio de salvação para a humanidade é Jesus Cristo. O único meio de escape é Jesus Cristo. A única solução é Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala em Atos 4:12: não há outro nome debaixo do céu que importa que nós sejamos salvos. Só há um nome, não existe outro. Não adianta a gente clamar por outra pessoa, porque não existe salvação por meio de outra pessoa. Não adianta a gente clamar para uma outra pessoa que nasceu da carne, que viveu aqui nesse mundo. Não adianta a gente clamar por outra pessoa, pedir para outra pessoa, para poder realmente rogar pelos nossos pecados. A única pessoa que nós podemos pedir para poder nos reconciliar com Deus é Jesus Cristo, amigos. Não se engane. Jesus Cristo, a Bíblia apresenta Ele como um segundo Adão, Espírito vivificante, aquele que veio realmente para levantar a humanidade que havia caído. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o vencedor da morte, como aquele que fala e os demônios se calam, aquele que fala com autoridade. As suas palavras, elas têm poder. Ele manda o mar se acalmar, as ondas se acalmam. É desse Jesus que os discípulos saíram realmente testemunhando em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Prezado ouvinte, esse Jesus que a Bíblia apresenta como um Cristo ressurreto, vencedor da morte. Jesus Cristo, a palavra Jesus significa salvará o seu povo dos pecados deles, porque Ele é Salvador. Ele é o Messias, quer dizer, enviado. Deus enviou o Messias na plenitude do tempo. A Bíblia diz em Gálatas 4, versículo 4: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
sob o regime da lei, a fim de poder realmente fazer as pazes entre ambos os povos, judeus e gentios. Foi esse Jesus, queridos amigos, esse Jesus Cristo que veio para poder realmente pagar o escrito de dívida que havia entre a humanidade e os céus. Esse escrito de dívida foi por causa realmente do pecado da humanidade. E Jesus Cristo veio aqui para pagar o preço. E é por esse motivo que o apóstolo São Pedro nos fala em uma das suas epístolas, que não foi por meio de prata, ouro, ou de pedras preciosas, que nós fomos resgatados pelo nosso vil maneiro de viver, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto aos últimos anos, aos últimos tempos. Sim, amigos, o sangue de Jesus é o único que pode fazer expiação pelos meus e os teus pecados. É aquele que realmente rasgou o véu do santuário de alto a baixo, onde a terra tremeu, os sepulcros se abriram e o mundo dos mortos foram ressuscitados. É desse Jesus que eu e você precisa, é desse Jesus que o mundo precisa. Esse Salvador, mediador, intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado, Ele não perde nenhuma causa. Ele é apresentado na Bíblia como o defensor do seu povo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele cordeiro que abriu os 7 selos do Apocalipse e que ninguém mais podia abrir. Ele é aquele que fecha as portas e as portas não se abrem. Aquele que abre as portas e as portas não se fecham. Jesus Cristo é desse que eu e você precisa. Esse Jesus, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua vida? Sim, meus prezados amigos, se você deseja seguir esse Salvador Jesus Cristo, Ele convida você para renunciar a si mesmo. Ele diz: aquele que deixar tudo para me seguir, vai receber 100 vezes mais. Oh, glória a Deus! Não quer você seguir Jesus Cristo? Não quer você deixar realmente o amor deste mundo para seguir a Jesus Cristo? Ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Olha, é sério, viu? Evangelho de João. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Evangelho de João 8,12. Que esta palavra possa vir de encontro às minhas e às tuas necessidades. E se você realmente achou interessante esta mensagem, deixe o seu joinha, aperte o sininho das notificações, inscreva no nosso canal
Compartilhe com seus amigos. Ajude esta mensagem a ir mais adiante, a fim de que outras pessoas possam serem alcançadas pela luz de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja realmente presente na nossa vida. Amém.